Eu cheguei a um ponto em que tinha que decidir, em que a motivação da equipa em relação ao Web3 estava em baixo. Se é assim tão simples, porque é que vocês são necessários no mercado? Basicamente, por cada dólar que tu ganhas em software, há 6 dólares de serviço que estão a ser deixados na mesa. No fundo, o maior ponto forte que vocês têm é exatamente a versatilidade. Tens uma equipa que estava a trabalhar numa tecnologia que não tem nada a ver com Sim, AI, sim. pelo menos aparentemente não tem nada a ver com AI, e agora, sem precisar de grandes transformações, estão numa indústria completamente diferente, a faturar com clientes. Mas eu acho que mais do que um mega data center, era ter mini data centers espalhados pelo país. Bem-vindos a mais um episódio de Founder Tales com a Startup Portugal. Neste episódio temos o Mário, co-founder da LayerX, e durante esta conversa falámos um bocado sobre o salto do Mário de Web3 para AI, falámos de modelos locais, falámos do Amália, falámos de muita coisa AI, portanto, damos para o episódio. Nós já gravamos contigo uma vez, Sim. em 2023 ou 2 até. Eu acho que foi... Foi dos primeiros. Foi dos primeiros, foi a primeira temporada. Nós até gravamos no Skype. Isso. Que eu lembro-me de teres aquele unicórnio no background. A sério? Sim. É possível? Não sei se, peraí, não sei se era um unicórnio ou uma girafa, mas era um animal Era uma de peluche. girafa, era uma girafa. E na altura estavas na Taikai, Sim. e ainda estás, Sim, kind of, sim, mas na altura eras só CEO da Taikai. isso. Agora houve uma série de coisas que aconteceram entretanto. Sim, pronto, vida de empreendedor. As coisas mudam e mudam muito rápido e 2022, disseste, portanto 4 anos, Sim. pronto, passaram, na minha cabeça passaram tipo 10 ou 15, estás a ver? Ou seja, sim, acho que não faz sentido se calhar voltar ao tema Taikai porque isso já foi Mas explicado. ainda existe? Ainda existe e quem quiser saber o que é, recomendo irem ao arquivo de episódios, que é fixe. Boa. Pode recuperar isso. Mas, tanto, assim, de uma forma resumida, é uma plataforma de hackathons. Nós continuamos a fazer hackathons. Desde então, conto o resumo. Sim, Basicamente, desde então, nós acabamos por adquirir outra empresa portuguesa, A VPro. que era a VPro, que tinha um serviço ou um software similar àquilo que nós fazíamos. Era para bounties, portanto era algo que estava dentro do mesmo espaço e que nós pensamos, ok, vai fazer sentido aqui juntar os dois produtos, vamos aumentar a oferta, vamos crescer clientes, etc. Não foi o caso, mas ainda assim o que aconteceu foi que nós acabamos por mudar o nome da empresa, ou seja, a partir do momento em que passamos a ter dois produtos, passou a ser muito confuso para algumas pessoas, porque é que a empresa chamava Taikai, mas tinha um produto que era a Taikai e outro produto que era a Bipro. Então daí o nome LayerX, ou seja, nós decidimos fazer um rebranding da empresa-mãe, da Umbrella Company, para podermos depois também rapidamente encaixar outros produtos no portfólio, sempre que fossem necessários. E portanto, neste momento, eu diria que sou CEO de uma empresa, CEO co-founder de uma empresa, que é a mesma, nada mudou, ou seja, a empresa continua a se chamar Taikai SA, mas de um ponto de vista de marketing institucional, nós usamos o nome LayerX. E portanto, foi esse o percurso que nós começamos a fazer na altura, e portanto, neste momento, a LayerX já teve várias roupagens. Nós agora estamos focados essencialmente em desenvolvimento da AI e esse é o nosso foco, por vários motivos. Nós começamos, como disse, com a Bipro a ter um produto mais Web3 native. Começamos depois a desenvolver os nossos produtos dentro do setor Web3, cripto, etc. Mas neste momento chegamos a um ponto em que percebemos que o mercado cripto é quase inexistente para startups, muito interessante do ponto de vista institucional e começa a haver uma adoção institucional brutal, mas para startups nós não identificamos mercado.
E, portanto, a nossa forma de sobreviver ou de dar aqui a volta foi, então, ir para a AI, que era um tema que nós já gostávamos, já estávamos a desenvolver algumas coisas internas, já tínhamos alguma experiência e, portanto, foi super natural para nós e está a ser uma aventura brutal. Pois, eu quero explorar essa transição de Web3 para AI. De certeza que já levaste com muita malta a dizer que andas Claro. atrás das trends. Claro. Sim, na boa. Como é que foi comunicares à equipa que, ok, malta, vocês eram especialistas em Web3, tivemos 5 anos a desenvolver soluções Web3, agora, malta, tudo a aprender AI, que é para começarmos a desenvolver soluções de AI. Pá, eu acho que, embora de fora pareça uma mudança brusca ou repentina. Sim, chega lá um dia de manhã, malta, agora Acabou. hoje é AI. Exato. Pessoal, esqueçam Web3, deitem tudo ao lixo. Vendam Bitcoin. Exato. Ou seja, na verdade, isto foi um processo natural. Ok. E enquanto CEO, tu tens que. Pá, acho que existem 3 coisas que eu valorizo e que eu acho que qualquer CEO deve valorizar. O primeiro é shareholder value, ou seja, se tu tiveres investidores que puseram dinheiro na tua empresa, pá, tu tens que pensar sempre neles e pensar que um dia vais ter que devolver aquele dinheiro de alguma forma. Portanto, eles têm que estar na tua lista de prioridades. Clientes, ou seja, os teus clientes são reis e, portanto, aquilo que eles precisam e as necessidades que podes colmatar, tens que as colmatar no matter what. Se te comprometes com uma coisa, tens que levá-la até ao fim. E terceiro, não mais importante, ou não menos importante, desculpa, é a equipa. Ou seja, a equipa também tem uma expectativa em relação à empresa, tem uma determinada motivação e, portanto... E as próprias, ou seja, as próprias skills das pessoas que na tua equipa deves ter muita gente técnica, sim, podem não fazer match com a mudança, não é? Não, mas neste caso foi o contrário, ou seja, foram eles que começaram a fazer a mudança de forma natural e eu cheguei a um ponto em que tinha que decidir, em que a motivação da equipa em relação ao Web3 estava em baixo, mesmo a minha, ou seja, eu sentia que tinha que colocar muito mais energia para conseguir tentar levar o barco e tentar procurar oportunidades. Sentia que não estava a conseguir e, portanto, isso frustrava-me a mim, mas eu acho que ainda frustrava mais a equipa. Também porque estamos em posições diferentes e enquanto CEO empreendedor eu tenho que ser muito mais resiliente. Mas, portanto, notei que essa adoção da AI não estava a ser só minha e não estava a ser só uma motivação minha, mas também da própria equipa. E, portanto, isso para mim foi perfeito, porque foi chegar aqui a um ponto em que digo assim, ok, vocês estão motivados com isto, então bora explorar isto. Tipo, vamos largar isto que estamos a fazer até agora, claramente não está a funcionar, vamos nos reinventar, vamos dar esse passo e vamos assumir que este é o nosso novo posicionamento. Mas eles estavam a adotar a AI internamente? Internamente, de 2 formas. Quer nos processos internos, ou seja, a nível de desenvolvimento, sobretudo, portanto, usar Cloud Code, entre outras ferramentas, mas sobretudo Cloud, ou seja, tipicamente diria que 90% das coisas que nós usamos é Cloud. E além disso, estávamos já a desenvolver features da AI, ou seja, estávamos a desenvolver um agente de Customer Support para a Taikai, desenvolvemos mentores da AI para hackathons, e portanto nós começamos a desenvolver funcionalidades e produtos da AI internos que já estavam a ter algum impacto e algum sucesso. E nós percebemos, ok, se nós já estamos a construir estas valências, então se calhar mais vale pegar nisto e aplicá-la em clientes onde podemos realmente ganhar dinheiro com isso. E tu contactaste, ou seja, pivot do lado da equipa, já explicaste. Do lado dos shareholders, eles também viram isto com bons olhos? Sim, eu acho que existe sempre uma fase de transição e o meu compromisso foi, pá, vamos ver o que é que isto dá, mas sempre numa forma de, pá, eu vou primeiro provar que isto funciona. Claro. Vou trazer os primeiros clientes e vou-lhes mostrar, olhem, nós já estamos a faturar, já estamos a ter alguns sinais que é por aqui o caminho, então deixem-me seguir este caminho.
também porque de experiências passadas eu percebi que muitas vezes, pá, quando és first time founder e ainda estás a começar, tipo, tu tens uma visão que na tua cabeça é muito clara, vendes essa visão aos investidores e depois, passado 3 meses, percebes que essa visão estava errada e tens que voltar atrás. Então eu preferi fazer o contrário desta vez. E eu acho que correu muito melhor, porque eles perceberam que é por aqui o caminho, ou seja, se vai ser numa versão de serviços, se vai ser numa versão de desenvolvimento de produto, não importa, mas claramente que o mercado nos está a puxar para este caminho. E então, em que ponto é que estão neste momento em relação ao AI? O que é que fazem, o que é que vendem, serviço e produto? Neste momento é serviço, puro e duro, ou seja, aquilo que nós decidimos fazer foi, em vez de continuarmos neste percurso de desenvolver produto, como estávamos a fazer para o Web3, em que continuávamos a adicionar produtos ao nosso portfólio, decidimos perceber, ok, o que é que as empresas realmente precisam? E o que as empresas precisam neste momento não é 100% claro. Grande parte das empresas nem sabe o que é que precisam para AI, né? Ou seja, estamos novamente numa fase de transformação digital em que grande parte das empresas não estava adaptada à internet e, portanto, precisou de se reinventar e precisou de se adaptar a este novo mundo. E, portanto, o tipo de produto que eles precisam vai ser sempre muito variado consoante as necessidades que eles têm. E, portanto, neste momento, aquilo que nós estamos a fazer é essencialmente consultoria. Aliás, acho que isto também é um tema e é uma trend que está a acontecer em quase todo o mundo. A Sequoia lançou um artigo sobre isso, que o novo software, na verdade, é serviço, por vários motivos, em que, basicamente, por cada dólar que tu ganhas em software, há 6 dólares de serviço que estão a ser deixados na mesa. E, portanto, em AI existe agora esta nova tendência também de tornar empresas de serviço sexy. Service as a software. Exatamente, isso mesmo. Se isso vai ser o nosso futuro, honestamente não sei. Mas claramente que é essa a oportunidade agora. E aquilo que também o passado me fez perceber é que não faz sentido tu tentares lutar contra uma maré ou tentares provar que não, aquilo que eu estou a desenvolver é que vai ser interessante. Porque pode ser, mas pode demorar 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos e, entretanto, o dinheiro acaba-se e tu acabas por não conseguir provar o teu ponto. Mas deixa-me desafiar aqui um bocadinho. Mas do outro, esse é um ponto de vista, mas do outro ponto de vista, se tu for sempre atrás das trends, também não é sempre short-lived e sem dúvida, entrar em mercados super concorridos e competitivos. Sem dúvida. Eu concordo com isso e concordo com 2 coisas. A primeira é essa, ou seja, de ir atrás da trend, e a segunda, de haver esse ceticismo de malta que vem do Web3 para AI. Porque é que, para mim, isso faz sentido? Porque, primeiro, este tipo de serviço é algo que a equipa gosta de fazer e é algo que nós conseguimos aportar qualidade. Portanto, independentemente de ser trend ou não, nós conseguimos entregar serviço e conseguimos ganhar dinheiro. Portanto, isso para mim é validação. É validação. Portanto, estamos no caminho certo. Não foi necessariamente verdade em Web3, ou seja, havia muitas coisas que nós víamos como tendência, tentávamos desenvolver, mas por algum motivo chegávamos tarde ou acabámos por não conseguir trazer esse market fit. E o segundo, em relação ao ceticismo, eu já estou muito mais preparado para scams, porque me devem perceber, no mercado Web3 é muito propenso a scams. Sim, sim. Muito propenso a scams, muito propenso a hacks, ou seja, toda essa questão de portanto, hacking social, quer hacking técnico, nós já passamos por isso. Nós já fomos atacados várias vezes às 3 da manhã ou 4 da manhã e tivemos que resolver o problema na hora, ou seja, já tentamos, já nos tentaram scamar várias vezes. Portanto, tudo isso nos leva a perceber o que é hype e o que não é hype, o que é sério e legit também dentro da indústria da AI ou não. E eu acho que isso prepara muito melhor, isto na minha visão, não é? Pode estar completamente errado, mas acho que nos prepara muito melhor também para este novo mundo e esta nova trend que é a AI. Porque vai haver muita coisa que é bullshit e vai haver muita coisa que é realmente interessante e que aporta valor.
E, portanto, como nós conseguimos já navegar nesse mundo, Uhum. nós também conseguimos identificar aquilo que pode aportar valor ou não para os nossos clientes. Mas vocês mantêm os vossos clientes da parte do Web3, ou seja, continuam a desenvolver para eles ou dão só Não. suporte? Ou seja, neste momento, a decisão que nós tomamos foi não desenvolver mais produto Web3. E a nível de produto, o produto que nós deixamos foi a Taikai e um produto que é, no fundo, uma extensão da Taikai, que é o Taikai Garden, que é um acelerador de projetos de hackathons. Portanto, isto, porquê? Porque hackathons e este tipo de projetos... São one-off. E são... além de ser one-off, podem ser de qualquer indústria, ou seja, nós nunca tivemos completamente afunilados na indústria do Web3. Certo. Claro que tínhamos muitos hackathons do Web3, neste momento menos, também pela questão do mercado, mas também trabalhamos com Comissão Europeia, com Pfizer, Microsoft, etc. Portanto, nós sempre tivemos aqui clientes institucionais e enterprise a usar a nossa plataforma de hackathons. E isso também é um ponto a nosso favor, ou seja, esses clientes também podem ser os nossos clientes de serviço AI. E agora acho que até cada vez mais vão começar a aparecer, ou seja, sinto que vai, como havia se calhar há 5, 6, 7, 8 anos, um boom de hackathons tipo, Sim. que agora se calhar pode começar a haver outra vez por causa do AI, não é? Sim, Até sem que dúvida. AI. E eu acho leverage o outro. tens outra trend que é eventos in real life, também estão a sim, crescer também a muito crescer. mais. Muito mais. Foi um bocado de backlog de Covid, não é? Sim. E agora a malta só quer eventos in real life, já. Sim, Aí sim. é remote, já não quer. Sim. Sim, é verdade. E eu acho que as duas tendências acabam por fazer merge, por dois motivos. Primeiro, porque tu para fazeres um hackathon há uns tempos atrás, tu precisavas o mínimo 24 horas, mas tipicamente eles duravam 48 horas. Era um fim de semana, pá, e tinhas de dedicar o fim de semana todo a construir produto. Neste momento... E fazias tipo uns wireframes. Exato, tipo um protótipo muito ganhoso. Sim. Neste momento, tu em, sei lá, 8 horas, eu acho que 8 horas já é imenso, consegues desenvolver uma cena brutal. Depende dos limites do cloud. Claro, depende dos limites do cloud. Mas, essencialmente, o meu ponto aqui é, tu consegues levar as pessoas para o real life e construir eventos presenciais, porque lá está, passa a ser, um hackathon passa a ser um evento de um dia, das 9 às 6, por exemplo, e consegues extrair mais valor e mais sumo desses hackathons, porque tens soluções logo chave na mão. E dando aqui um exemplo, nós na semana passada tivemos um hackathon interno, nós fazemos isto todos os trimestres, basicamente comemos a nossa própria comida, não é? Eat your own dog food, e o que nós tivemos a perceber é que pá, tipo, o grande trabalho foi essencialmente no brainstorming. O que é que nós vamos construir? Sim. Que tipo de soluções é que são interessantes e úteis para a empresa? Nós, tipicamente, nos hackathons internos, tentamos sempre fazer coisas para melhorar ou processos internos ou coisas que podemos dar aos nossos clientes. E nós perdemos, tipo, 2 ou 3 horas a pensar no que é que íamos fazer, pusemos o Cloud a fazer, fomos almoçar, voltamos, testamos, ok, montar uma demo, montar etc. E às 3, 4 da tarde já estava tudo feito. Já estávamos prontos para fazer o pitch. Isto é uma velocidade brutal, porque além de isto ser interessante para numa lógica de evento, não é? Ou seja, como disseste, há muitos eventos a surgir agora, tipo o Cursor Café em Portugal e não sei o quê. Eu acho que, além disso, além de ser um evento externo interessante, as empresas internamente também podem usar estas ferramentas e estas soluções para acelerar os seus processos internos e no fundo, trazer a sua equipa a pensar em problemas que tipicamente não pensam no seu dia-a-dia. Mas agora vou voltar a desafiar-te aqui, que é, puseste isto de uma forma super simples, portanto, brainstorm, fomos almoçar, no final do almoço estava pronto. Isso não vai um bocadinho contra a tese da própria LayerX, agora que vocês ajudam a implementar AI, ou seja, se é assim tão simples, porque é que vocês são necessários no mercado? Boa. Eu concordo em parte contigo, ou seja, para
imagina, para uma empresa que seja de tech, como nós, efetivamente não acho que haja grande espaço para nós podermos aportar valor. Essas empresas normalmente já têm o seu Head of AI, já utilizam AI Sim. Ou internamente. tem um champion que depois acaba por... Tem um champion. E eu acho que para eles, eventualmente, pode ser interessante continuar a vender este serviço de hackathons, porque isso, se calhar, eles vão Certo. continuar a fazer internamente. Mas esse não é o nosso target Uhum. para vender este tipo de serviços. O nosso target é muito mais empresas de setores diferentes, ou seja, de um setor industrial, por exemplo, ou de um setor que não é tão tech-savvy, e que não vai estar a montar uma equipa tech interna para este tipo de problemas. E, portanto, esse é o nosso target atualmente, e eu acredito que durante muito tempo vamos ter aqui muito trabalho pela frente. Tu disseste no início que, como estamos numa fase de transformação digital, que ainda não há um padrão do tipo de produtos que as empresas precisam ou não. Sim. Mas da tua intuição, achas que há ali uma oportunidade que é super clara, que todas as empresas vão começar à procura Sim. a nível de transformação da AI? Eu acho que há duas oportunidades que nós identificamos. Daqui a um mês essas oportunidades vão ser diferentes. Ou não. Eu acho que, só para tocar num ponto que estavas a falar um bocadinho, o que quando fizemos a cronologia toda, Sim. eu acho que no fundo o maior ponto forte que vocês têm é exatamente a versatilidade. Tens uma equipa que estava a trabalhar numa tecnologia que não tem nada a ver com Sem AI, dúvida, ou pelo menos aparentemente não tem nada a ver com AI, e agora, sem precisar de grandes transformações, estão numa indústria completamente diferente, a faturar com clientes. Sim. Portanto, eu acho que se calhar daqui para a frente, quando os investidores estão ia ter em inglês, a avaliar as startups, tens aquela questão dos founders e tal, qual é que é a unfair advantage deles na indústria, mas se calhar vai ter de haver uma componente que é, esta malta daqui a 3 anos vai conseguir trabalhar numa coisa completamente diferente, porque a velocidade que as coisas estão a mudar, Sim. se calhar vai ter mesmo de ser necessário. Ok, esta visão é fixe. Sim. Pode acontecer. Se não acontecer, eles conseguem mudar? Sim ou não? Sim. Epá, eu acho que isso vem também do nosso ADN dos hackathons. Sim. Estás a ver? Ou seja, como nós... Hackers. Exatamente. Ou seja, nós acabamos por trazer pessoas para dentro da equipa que já tinham dentro de si esse espírito de hacker, de participante de hackathon. Por exemplo, uma das nossas primeiras contratações, o Henrique, que ainda está connosco, que é o nosso VP of Engineering, nós contratamos-lo através do primeiro hackathon que nós fizemos, porque ele foi o vencedor desse hackathon e ele era exatamente o perfil que nós precisávamos. E, portanto, o facto de nós termos construído esta equipa versátil e multidisciplinar faz com que, de repente, nós nos tornamos uma SWAT team. Nós conseguimos chegar, avaliamos um negócio, um processo, ou o que seja, e conseguimos aportar valor. Com uma componente muito forte em engenharia, ou seja, depois, imagina, se nós quiséssemos dar serviços mais de marketing ou whatever, tipo, íamos falhar e não é o nosso jogo. O nosso objetivo é mesmo ter uma equipa de engenharia super robusta, que consiga resolver problemas técnicos. Menos complexos ou mais complexos, estamos completamente confortáveis. Voltando à tua pergunta, quais é que são assim os use cases que tu disseste? Sim. Há dois? Sim, há dois use cases. O que nós estamos a ver é o mais interessante, ou o que estamos a desenvolver mais neste momento, é agentes para empresas, sobretudo em dois verticais, um para customer support e outro para apoio às vendas. Isto são os use cases que nós estamos a ver de mais relevantes. Além disso, personal assistant também tem sido uma coisa que temos visto a acontecer e estamos a construir os nossos também para... Eu próprio construí o meu, tipo vibe coded, tipo, para testar, pode ser também um caminho interessante, mas diria que essencialmente isto é no fundo, o mais requisitado a nós. E depois, a segunda parte, mas isto mais long term, é modelos locais, ou seja, o que estamos a ver também é a malta começa a ficar relativamente assustada com 2 pontos. Um, custo, e 2, privacidade. E, portanto, para estas empresas, sobretudo se forem empresas grandes,
assusta-lhes estarem a usar modelos a correr na cloud. E, portanto, eventualmente pode haver aqui algo que nós possamos fazer, quer construir máquinas on-premise para que eles possam utilizar os seus modelos locais, ou nós termos um mini data center para servirmos também clientes. Nós já começamos a fazer isso, um bocadinho de uma forma rudimentar, ou seja, compramos algumas máquinas, começamos a testar alguns modelos locais. Que agora estão on fire. Que agora estão on fire. Pronto, nós agora lançamos, como estava a dizer antes da nossa conversa, lançamos uma interface para correr a Amália, para que as pessoas consigam conversar com a Amália, ou o Amália, ainda não percebi muito bem. Há aqui várias designações. Mas, portanto, o nosso objetivo era, tipo, mostrar que nós também somos capazes de fazer este tipo de coisas e um bocadinho tipo serviço público. Está aqui, testem e vejam o que é que vocês acham. E corremos isso numa máquina nossa, que neste momento está, portanto, nos 80 e tal graus, porque, aquilo é muita gente a querer testar e a querer ver. E, portanto, eu acredito que essa área também seja algo muito interessante. Portanto, o tema da soberania é cada vez mais importante na Europa, não só na Europa, ou seja, eu também tenho falado, por exemplo, com um parceiro do Brasil, e ele também me diz que no Brasil isso também vai ser um tema, e, portanto, nós também queremos começar a caminhar nesse sentido. E, por último, eu acho que algo que nós gostávamos de fazer, além de servir clientes, era também fazer research. Ou seja, eu gostava que nós fôssemos um AI Lab, claro que em comparação com os AI Labs que existem por aí, a nossa dimensão e a nossa escala seria muito reduzida, mas há muita coisa que nós podíamos fazer a nível de research que para nós era super interessante. Mas se calhar não tão fundamental, ou seja, vocês não iam estar a mexer a fronteira do que é a capacidade dos modelos. Não. Era mais research em que áreas? Aí até podíamos fazer uma parceria com um AI Lab que produzisse modelos. Por exemplo, dentro da Europa acho que era interessante tipo, haver aqui uma avenida Mistral com outros parceiros locais. Ou não, ou usar modelos americanos, whatever. Open source ou coisa. Ou open source. Mas sim, eu acho que efetivamente era interessante, tipo, porque não vejo muitas empresas a fazê-lo, não é? Ou seja, tipicamente são universidades, muito numa lógica de tese ou de investigação pura e dura, e investigação aplicada acho que podia ser também uma área interessante e que eu acho que podia contribuir para o ecossistema. Deixo isso como uma área menos prioritária, porque o nosso foco neste momento é vender serviço. Com esse dinheiro que nós angariamos de clientes, depois podemos financiar outras coisas que podem ser mais interessantes também nesse sentido. Tu falaste aí dos assistentes virtuais, tipo OpenClaw, suponho. Qual é que é o use case para um assistente desse género? Ou seja, porque é que é tão diferente de usar o Claude, tipo a app iOS do Claude? Eu acho que varia de acordo com as preferências de cada um. Portanto, eu vou dar a minha opinião. Queres só explicar o que é? Porque eu acho que ele não sabe. Não, sim, que é o performance. Sim. Não, imagina, ferramentas ou frameworks como um OpenClaw, um Hermes Agent e outras que existem no mercado podem ser usadas para construir agentes que não têm que ser necessariamente assistentes pessoais. Ou seja, há malta a usar OpenClaw para correr tipo a operação de uma empresa. Ou seja, fazem spin de vários agentes e cada agente tem uma tarefa. Pronto, e isso é super interessante. Aliás, eu organizei um evento no Porto, que foi o OpenClaw Porto, e houve uma pessoa que foi lá fazer uma demo em que basicamente montou um sistema de agentes para gerir a empresa dos pais, que era uma empresa de venda de chá em Israel. E é super interessante aquilo porque havia um agente que tratava da tradução, tipo aquilo era um franchising, portanto tratava da tradução de francês para hebraico, tipo, este tipo de cenas, estás a ver? Tudo feito por agentes e tudo de forma automática. Mas voltando aqui aos assistentes pessoais, eu comecei a usar OpenClaw como assistente pessoal, não gostei da experiência porque achei que OpenClaw era um bocado difícil de setup. Difícil de setup,
tinha demasiadas coisas, o que torna aquilo não muito robusto, ou seja, pá, falhava constantemente em várias coisas, era inseguro porque, como era tão aberto, pá, tu podias meter uma skill que de repente trazia malware e portanto, a nível de segurança não era muito interessante. Depois comecei a desenvolver o meu stack com Cloud Code, ou seja, de raiz. Mas o que é o stack aí? Ou seja, o OpenClaw, no fundo, é uma É um estrutura agregador, de não é? tubagens Isso, que permite que modelos falem uns com os outros. é isso. Ou seja, o que é, no fundo, Mas é o quê? São fecheiros MD que estão a controlar agentes? essencialmente fecheiros MD, ou seja, que dão contexto, ou seja, um OpenClaw ou outro agente do género, o que precisa é de, essencialmente, 2 fecheiros MD, ou em linguagem natural, precisa de 2 contextos. O contexto do user, que és tu, ou seja, ele precisa saber quem é que tu és, o que é que tu gostas, quais são as tuas preferências, etc. E o contexto de quem ele é. Se é uma assistente pessoal, se é um developer, se é... Ou seja, para ele também perceber que tipo de função é que tem e o que é que te pode fazer para te ajudar. Já está a tocar aqui quase num ponto de psicoterapia. Quem é que tu és? Já. Mas é isso. E estas 2 coisas, depois ligadas a um modelo e a outras ferramentas, dão-te aquilo que é... As ferramentas, por exemplo, acesso ao e-mail, acesso Isso. a GitHubs, etc. Exatamente. Se eu estiver errado, mas acho que quando o OpenClaw apareceu, uma das coisas que tinha face a um Cloud Code era a questão do Heartbeat, não é? Ou seja, Sim. podia estar ou seja, está à espera de receber informações, ou melhor, está constantemente a buscar informações, e portanto consegue dar trigger de ações. Ou seja, era proativo, não era passivo. Exatamente, ou seja, tu Ok. no Cloud, na altura, terias de dizer, vai-me fazer isto, vai-me E mesmo agora tens de configurar os loops e etc. Sim, mas neste momento, ou seja, isso é verdade. Basicamente, tu consegues criar rotinas ou criar alertas específicos dentro de um OpenClaw. Neste momento, isso já é possível dentro de um cloud, Pois, que não era na altura. mas foi isso que deu o boom, foi isso que tornou o OpenClaw apelativo no início. E eu acho que não. Eu acho que o que tornou apelativo foi a integração com ferramentas do teu dia a dia. Ou seja, WhatsApp, iMessage, ou seja, nos Estados Unidos a malta usa muito iMessage e portanto daí a malta ter ido comprar Mac Minis, porque através do Mac Mini tu conseguias meter um OpenClaw ligado a um iMessage e portanto foi esse tipo de coisas que na verdade desbloqueou frameworks como o OpenClaw. Pronto, e depois, como disse, eu desenvolvi a minha stack Ok. e depois... E a tua stack, portanto, no fundo, são os tais fecheiros de contexto, mais as ferramentas. Ok. Exatamente. E atualmente uso uma framework que é o Hermes Agent, que é tipo uma evolução de um OpenClaw, digamos assim, uma coisa mais... Também open source. Também open source, mas construída de raiz, já bem pensada, ou seja, o OpenClaw foi tipo adicionando features e cenas. Aquilo não, aquilo foi pensado para ser desenhado daquela forma. Porque é que eu uso o Hermes Agent? Porque ele vai, dentro das nossas conversas, aprendendo e reforçando a sua memória, porque isto também é algo que os agentes têm, é memória, e isso vai tornando mais inteligente à medida que eu vou utilizando mais. E portanto o que eu acabei, neste momento, por ter é uma mistura entre a Eva, que foi o agente e o stack que eu construí, e um Hermes Agent. Portanto, fiz uma junção dos dois e neste momento é o que eu utilizo. Mas isso ok, agora perguntas assim mais. Isso está deployed onde? Isso está correto com que modelos? Boa. Então, está deployed num serviço que é o Railway, que é um serviço de Sim. cloud, portanto pago $5 por mês para ter aquilo up and running. É muito melhor do que correr localmente, porque localmente tu precisas ter o computador sempre ativo para poder usar. E modelos, eu uso o OpenRouter. O OpenRouter é uma plataforma que te permite basicamente ligas via API, OpenRouter, e em vez de ser a API do Cloud ou a API da OpenAI, aquilo deixa-te escolher o modelo. Então a qualquer momento podes fazer switch de modelo. Portanto, no fundo estás a fazer pedidos de API para ele e ele faz pedidos de API para o Cloud. Exatamente. Ou seja, é uma conta que tu carregas,
e depois ele vai-te consumindo o saldo dessa conta. Então, porque acabou, eu presumo que aquilo seja, depois tens de ligar a tua conta cloud, não é? Não, Estás a não. consumir os teus. Tu pagas, Pagas ao Open Router? Open Router e Isso. depois escolhes o modelo. No fundo é só um wrapper à volta dos modelos todos. Isso. Ou seja, imagina, tu carregas com $20 ou 50 ou whatever e basicamente depois dizes, olha, agora eu quero que este agente use aquele modelo e este agente use aquele outro modelo, estás a ver? Com a mesma API consegues fazer isso. E porquê que isso é melhor do que teres o cloud com os MCPs todos Boa ligados? pergunta. Não é melhor, ou seja, Ser mais eficiente. eu uso Não sei para se é, coisas porque- diferentes. Ou seja, eu uso o cloud muito mais num setup desktop, ou seja, em que estou sentado e preciso de, sei lá, criar uma proposta, um resumo de uma reunião, ou colocar um deal no HubSpot. Já tenho os MCPs todos ligados ao cloud e, portanto, como tenho essas conexões todas feitas, para mim é muito mais fácil usar o cloud para isso. Claro que podia transportar esse setup todo para este agente. Simplesmente não o faço porque acredito que o cloud, na subscrição que eu tenho, seja muito mais eficiente. Né? Ou seja, também poupo dinheiro porque tenho tudo na mesma subscrição. Eu utilizo o agente mais como, lá está, como assistente pessoal. Ou seja, preciso agora de marcar uma mesa no restaurante X. Mando-lhe um áudio ou uma mensagem de texto, digo, olha, preciso disto. Ou preciso de ter um sumário das notícias do dia, não é? De AI, do mundo, etc. Tenho todos os dias um report que me chega, em que tenho as notícias do dia, tenho os e-mails, tipo, quais são os e-mails importantes para eu estar ciente e que tenho que ler. Ele já sabe o que é que ele ou ela, chama-se Eva, whatever, já sabe o que é mais importante para mim, tipo e-mails de clientes, e-mails de investidores, portanto vai-me sempre buscar esse tipo de informação, vê-me o meu calendário e diz-me quais são as reuniões que eu tenho. Se for uma reunião que seja presencial, alerta-me e diz, olha, atenção que tu para esta reunião de 1 da tarde tu vais demorar 20 minutos a lá chegar, prepara-te de acordo com isso. Pronto, e eu utilizo mais nessa ótica de quase como um sidekick, ou seja, alguém que é a extensão de mim e que me pode dar ali uma ajuda para coisas mais corriqueiras e de menos valor acrescentado, digamos assim. E tu achas que há aí um business case para implementar estes agentes em empresas? E aqui, se calhar, em duas vertentes. Uma, cada pessoa ter o seu executive assistant, não é? E a outra, quase ter uma inteligência global da empresa, porque eu acho que há uma coisa que, para mim, pode ser uma next step de AI, que é, ainda não há muitas ferramentas colaborativas em AI. O ChatGPT tentou criar os chats de grupo, mas aquilo não pegou muito. Certo. Mas, por exemplo, se eu e ele quisermos falar com o mesmo AI, não há uma interface boa para isto ainda. Ou seja, nós estamos, por exemplo, a preparar o episódio. Nós temos agora também um loopzinho que foi buscar os episódios todos antigos, fez os transcripts e agora gera uma série de informações, tipo, olha, o Mário agora está a fazer isto, tal, vai fazer a pesquisa. Boa. Estes são os ângulos engraçados. E agora, como já tem o nosso contexto todo de 100 episódios para trás, nós ontem estávamos a ver as perguntas e ele até diz, pô, as perguntas estão mesmo boas. Pois, porque agora já tem, ou seja, já não é genérico de internet, né? Já tem o nosso histórico de perguntas. Onde é que eu ia com isto? Mas isto fui eu no meu computador. Se ele quisesse comunicar com este agente que está a fazer esta pesquisa, não dá. Eu não sei, acho que não consigo partilhar a sessão de Cloud Code. Mas assim dava, né? assim daria. Ou seja, vês aqui business cases nos dois sentidos e já alguém te pediu isto? Sim. Ou seja, no primeiro, basicamente de cada pessoa ter o seu assistente pessoal. Isto foi uma conversa que eu tive com um amigo que é C-level de uma empresa até bastante grande em Portugal. E basicamente eu estava-lhe a explicar o que é que estávamos a fazer. Sendo uma empresa grande, tipicamente tem algum atrito ou demora a conseguir adotar
AI. Uhum. E eu mostrei-lhe o meu assistente pessoal, mais por curiosidade, tipo partilha, e ele disse, opá, é isso. Isto é o ponto de entrada. Se eu tiver um assistente pessoal, eu consigo mostrar ao meu board, tipo, como é que isto funciona, eles vão querer também. Isso vai ser o desbloquear para eles depois quererem implementar outro tipo de soluções. Portanto, respondendo à tua pergunta, sim, e já estamos a fazer isso, ou seja, nós já tínhamos desenvolvido a nossa infraestrutura de agentes que estávamos a utilizar para os nossos clientes e a próxima coisa que vamos fazer rollout é o agente de Personal Assistant. Cada pessoa da LayerX vai ter acesso ao seu assistente pessoal e vamos testar dessa forma. Correndo bem, depois podemos vender isto também, sobretudo a C-Levels, eu acho que vai ser a primeira porta de entrada. E depois, o outro tema que estavas a falar, eu acho que é muito relevante, sobretudo numa lógica de formação, de ter a informação toda no mesmo sítio, ou seja, como é que nós fazemos internamente dentro da empresa? Nós temos um Notion em que grande parte da informação da empresa está lá. Vamos expor a informação de onboarding. E a pessoa vai lá, lê, tira dúvidas, mas tira dúvidas connosco. Porque não tirar dúvidas com um agente? E portanto aquilo que estás a dizer é ter um agente partilhado, que pode ser um canal de WhatsApp, ou um Telegram, ou o que for mais acessível ou interessante. Até pode ser, por exemplo, nós No Slack. um bot no Slack, nós usamos Discord, um bot no Discord. É muito mais simples e muito mais fácil, porque tu de repente consegues colocar as tuas dúvidas e as tuas dúvidas são respondidas e ao mesmo tempo se alguém lá chegar e tiver a mesma dúvida, aquela dúvida também já está respondida, ou seja, isto também acho que acaba por criar uma dinâmica interessante e é isso que também estamos a fazer, ou seja, nós criamos, dando aqui um exemplo, criamos um agente para apoio às vendas, neste caso B2B, para uma empresa em específico. E é engraçado porque o CEO que está a avaliar esse agente disse, pá, isto é muito interessante, não só para os nossos clientes poderem questionar sobre produtos e fazer encomendas, mas para os nossos comerciais também. Porque sai um novo produto, eles conseguem perguntar ao agente tipo, qual é a composição do produto, quais são as características. Para quem? Isto é para quem e consegue vender melhor dessa forma, não é? Ou seja, porque tem acesso também a esse agente, a essa informação. Portanto, sim, eu acredito que vai passar muito por aí. E é exatamente nesse ponto que nós estamos a trabalhar neste momento. Existe o ângulo de a malta que diz, pá, isto agora vai conseguir automatizar, portanto vou precisar de menos pessoas e vou fazer layoffs. E eu acho que isso é um bocado redutor e pouco inteligente. E saiu agora há uns dias um estudo que diz que as empresas que usam mais AI até foram as empresas que contrataram mais. Sim. Imagina, se tu consegues fazer mais com os recursos que tu tens, brutal. Tipo, consegues... Fazendo mais ainda. Mais Exatamente. Ou seja, consegues faturar mais, consegues ir a mais clientes, a mais mercado. Isso é espetacular. Sim, Porque é que tu vais... chega... o trabalho, pronto, já fiz o trabalho todo que dá para fazer. Eu acho que o importante aqui é conseguir realocar essas pessoas que se calhar estavam a fazer um trabalho mais rotineiro e se calhar mais ingrato, porque quem é que gosta de tipo, estar horas numa folha de Excel à procura de um dado qualquer, ou a fazer cálculos sobre whatever. Se tens o AI a fazer isso por ti, melhor. Tipo, passas para a tarefa seguinte. E se calhar a tarefa seguinte é falares com um cliente, é teres um contacto humano. Que isso, neste momento, é difícil substituir com AI. Estás a ver? E eu acho que é isso que acaba por acrescentar mais valor às pessoas que estão dentro de uma organização. Claro que tem que haver uma adaptação, certo? Ou seja, as pessoas também têm que estar disponíveis para, de repente, fazerem outras tarefas que se calhar não estavam na sua função ou no seu dia-a-dia, não é? Mas se calhar fazem tarefas que são muito mais rewarding do ponto de vista do ser humano, não é? Ou seja, são muito mais relacionais, muito mais criativas, muito mais de pensar, estruturar, do que executar. Porque cada vez menos acho que vamos precisar de pessoas para executar este tipo de tarefas. Mas tu achas que todas as empresas precisam de AI?
precisar não é no sentido de sobrevivência, porque até agora elas viveram Pois. sem isso, não é? Mas, Sim. mas por outro lado, eu A partir do momento em estava que a ouvir, todas começam a usar, Exatamente. a usar, pronto. eu estava a ouvir, até estávamos a falar disso antes do episódio, que a Coinbase diminuiu em 50% Certo. o custo da AI que tiveram, mas não diminuiu o número de tokens, a utilização de AI. Certo. E eu estava a ouvir uma opinião sobre isto e o que eles estavam a dizer no podcast era que a partir do momento em que toda a gente está a gastar milhões em AI, se tu não gastares, é uma questão de sobrevivência, certo? E eles vão chegar primeiro a o que quer que seja. Pode não ser verdade, mas é uma opinião. Eu acho que existem 2 temas aqui, né? Um é o custo, Uhum. e não é porque tu gastares mais que tu consegues melhores resultados, né? Ou seja, isso é a mesma lógica que nós tínhamos antes da AI, que era, se eu duplicar a minha equipa, eu vou ter o dobro ou o triplo dos resultados. Isso não é necessariamente Sim. verdade. E, portanto, eu acho que aqui é exatamente a mesma coisa. Ou seja, respondendo às 2 perguntas, acho que cada vez mais usar AI vai ser não uma vantagem competitiva, mas algo que vais ter que ter enquanto empresa. Se calhar há empresas que vão precisar de menos e outras que vão precisar de mais. E, ok, sem problema. Mas tens que encarar isto como uma ferramenta que te vai exponenciar. E, portanto, tens de também perceber de que forma é que te vai exponenciar. Porque simplesmente dizes, olha, pessoal, agora, pá, barra livre, vocês podem usar isto, usam os tokens que vocês quiserem. Pá, a malta vai usar o modelo de última geração, o Hobbes ou o Fable, para perguntar, olha, como é que vai estar o tempo daqui a uma semana em Viana do Castelo? Pá, porque pode, não é? Portanto, Claro. se tem essa ferramenta disponível, tipo, as pessoas são preguiçosas por natureza e não vão estar a adequar o modelo que usam a cada query que fazem, a cada prompt que dão. Sim, se é ilimitado, é ilimitado. Vai ser do Exatamente. máximo. Portanto, custo e número de tokens não significa otimização. Portanto, eu até sou um bocado cético e até acho que dá cada vez mais para poupar e essa vai ser a preocupação nos próximos meses das empresas. É tipo, como é que eu consigo poupar na minha conta? Mas, ao mesmo tempo, acho que chegamos a um ponto em que eu ou me adapto e consigo realmente utilizar isto a meu favor, ou o meu concorrente vai fazer o mesmo e vai-me comer Sim, sim. a cota de mercado. Não, acho que não existe outra solução. Eu quero voltar aqui aos modelos locais porque eu acho que isso é um tema super interessante. E principalmente agora que temos a Apple a entrar em força nesta questão de AI no geral. Sim. Tu vês os modelos locais como sendo o futuro e, portanto, tudo que é cloud vai morrer? Ou achas que vai ser um híbrido? Ou achas que ainda vai demorar muito tempo a termos hardware suficiente para correr modelos locais? Porque, para já, ou seja, eu consigo fazer download de um modelo open source qualquer para o meu computador, mas ele vai bufar enquanto vai correr aquilo e depois vai dar um token por segundo. Sim. E, portanto, a produtividade que eu ia ganhar a usar aquilo, vou perdê-la toda só à espera de ver o output do modelo. Certo. Ou seja, como é que tu vês... Eu tenho aqui 2 perguntas, que se calhar nunca pensaste nisto, mas que é... qual é que é o futuro, não é? Na tua opinião, e depois como é que tu vês estes AI labs tipo OpenAI e Anthropic, que no fundo o que te estão a vender é data center power mascarado de tokens, como é que eles vão adaptar a um futuro que é local? Ora bem, eu acho que em relação à primeira pergunta, acho que a resposta é fácil, porque eu acredito que vai haver sempre demand para qualquer tipo de use case. Pode ser cloud, pode ser local, dependendo do caso que tu estás a usar. Ou seja, vamos supor que neste caso eu preciso de um modelo específico para me fazer, sei lá, reconciliação bancária ou tarefas financeiras rotineiras. Eu não preciso de um modelo de última geração. Certo. Eu, se calhar, com um modelo local... Com a Amália. Do Amália não digo, mas com um modelo local minimamente treinado, eu consigo pôr a coisa a funcionar. Eu acho que, por exemplo, do ponto de vista industrial, se nós quisermos aplicar AI à indústria, esse vai ser o caminho.
Mas, por exemplo, para desenvolvimento de software, eu se calhar vou querer estar na crista da onda e se calhar vou precisar de um melhor modelo para desenvolver o meu software. Depende, ou seja, depende do software que eu estou a construir. Se é software de ponta, sim. Se não é software de ponta, preciso, se calhar não. Se calhar um modelo open source resolve o meu problema. E, portanto, eu acho que vai haver aqui um equilíbrio. Eu acho que o grande ponto, ou o grande bottleneck, é a segunda parte da pergunta, que é como é que eu consigo desbloquear mais computing power? Vai ser com servidores no espaço? Vai ser com... não faço ideia. Eu acho que aí ninguém sabe. Sim. E por isso é que está a haver múltiplas apostas para ver o que é que vai acontecer. Imagina, em Portugal especificamente, eu já pensei sobre ter um data center, era brutal, etc, etc. Mas eu acho que mais do que um mega data center, era ter mini data centers espalhados pelo país. Já está o teu cérebro de descentralização. Exato. Estava a É pensar verdade. numa coisa. É verdade. Eu quando contei isto a primeira vez foi tipo, ok, lá vem o gajo da Web3. Mas pensem comigo, o grande... tirar o menino do F3, mas não tiras Exato. o F3 do menino. Exato. Acho que o grande problema da computação é energia. Além de, obviamente, hardware, não é? Ou seja, hardware é escasso, mas pronto, assumindo que conseguimos resolver esse problema, energia e capacidade energética acho que vai ser um problema. Sim, sim. Porque se tu tiveres um mega data center a abolir, a rede pode simplesmente estourar e as pessoas deixam de ter energia em casa. Sim, aconteceu ano passado. Pronto, e aconteceu o ano passado. E portanto, eu acho que aqui o ponto poderia ser, se tu tivesses mini data centers espalhados pelo país e até numa lógica de tentares, dentro de uma empresa industrial, numa salinha, meteres um data center e fazeres isto e replicares pelo país todo. Como no fundo era há uns anos antes da cloud ser Exatamente. o boom da cloud, que eu lembro-me, a empresa do meu pai trabalhava, tinha uma salinha dos servidores. Isso. E isso eu acho que acaba por, portanto, amenizar aqui o efeito de ser demasiado pesado para a rede e conseguires realmente dar resposta a esse tipo de questão de criar um modelo local. E como disse, empresas industriais acho que vão ter essa necessidade, portanto, essas seriam as primeiras a adotar isso até on-premise e ter dentro da sua fábrica algo dedicado para isso. Se no futuro o modelo depois, isto é por ciclos, não é? Ou seja, nós tivemos um modelo de servidores, passamos para o modelo de cloud a nível da internet e agora estamos a voltar outra vez ao modelo de servidores para correr modelos locais de LLMs porque exige um poder de computação muito grande, mas se calhar no futuro nós vamos conseguir desbloquear a tecnologia ao ponto de Voltar a ter clouds. voltar a ter clouds porque o poder de computação se calhar não é tão intenso. Sim. Porque conseguimos resolver esse problema, ou porque o Elon Musk conseguiu meter as coisas no espaço. Sim, e nós agora estamos que seria a estamos solução? todos a correr a LLM mais inteligente, que se calhar daqui para a frente vai ser uma baseline boa para 90% das tarefas e se calhar, lá está, como tu disseste, em code generation precisamos da crista da onda, desculpa, mas nas outras, se calhar. Sim, eu acho é que há um modelo, ou melhor, há um problema grande para resolver que nenhuma destas empresas e destes AI Labs quer resolver, por motivos óbvios. Se vocês virem, vocês abrem o Claude ou o OpenAI e ele, por default, sugere-vos o modelo mais potente, Claro. que é o que gasta mais tokens. Sim. Mas o que eu acho que faria sentido era fazer um routing, ou seja, dependendo da tua prompt. Sim, eles prometeram isso, mas... Claro, mas isso eventualmente tem que chegar, seja através de uma aplicação direta, não é? De uma Claude, OpenAI ou whatever, ou através de uma solução intermédia. Por exemplo, este Open Router já tem uma coisa que é o Fusion, que te permite fazer isto, não de uma forma muito otimizada, mas eu acho que eventualmente é para aí que caminhamos. E dessa forma tu consegues ser mais poupado, ou seja, a tua empresa agradece, gasta mais tokens, O ambiente agradece. o ambiente agradece e o mundo agradece, não é? Porque de repente deixas de ter
tanto consumo energético para LLMs. Sim. Eu tenho 2 temas que queria tocar ainda antes de fechar. O primeiro é o Amália, que já falamos aqui várias vezes. Sim. Só porque vocês foram, pelo menos do que eu vi online, a primeira plataforma, primeira UI. Ou seja, o Amália é LLM e vocês montaram um chat interface por cima disso e disponibilizaram para o mundo. Qual é que é a tua opinião sobre este projeto? É muito, eu sinto que é um projeto muito polémico, não é? Sim. Aquilo custou 5,5 milhões, foi desenvolvido, foi treinado em Portugal. Uhum. O objetivo é ser uma LLM de língua portuguesa de Portugal e que nos permita ter um modelo nacional. Mas que se calhar é útil para quê? Pois, para que ainda não sei. Estávamos a falar na questão dos dicionários, Sim. de poderem usar esse modelo para, no fundo, assegurar que está a ser utilizado o português de Portugal. Aquilo que nós decidimos fazer foi essencialmente, ou seja, saiu um modelo e pensamos, ok, não existe nenhuma interface, quem é que vai conseguir usar isto? Essencialmente, universidades e empresas conseguem fazer este setup, se calhar nem todas as empresas conseguem fazer este setup, então vamos tornar isto público e democrático para toda a gente poder aceder. Eu acho que isso foi uma boa decisão do nosso lado, até para as pessoas poderem avaliar se o modelo é bom ou não. Ou seja, eu acho que tem havido também tanto hate à volta deste projeto, que na verdade acho que as pessoas precisam de realmente ver como é que ele é. Se é bom, na minha opinião, não, ainda não está lá. Ou seja, não é de todo funcional. Se pode vir a ser, não sei. Portanto, a minha solução aqui é, toda a gente fala que dinheiro de fundos europeus é mal gasto porque investimos nas coisas erradas, ou desenvolvemos a tecnologia errada, ou desenvolvemos tecnologia que não é tão boa. Em parte isso é verdade, mas ao mesmo tempo nós temos que gastar dinheiro. Porque se não gastarmos dinheiro, e se nós olharmos à volta, quer dizer, nós gastamos 5,5 milhões. Quanto dinheiro gastou a Mistral a desenvolver os modelos deles? Quanto dinheiro gastou OpenAI e Anthropic? Certo, não é? certo. Ainda, ou seja, se tu fores por aí acima, tipo, tu chegas a um ponto em que é surreal o nível de gasto. Portanto, na verdade, os 5,5 milhões é tipo, se um Anthropic disse isso, ria-se, né? Tipo, isso é o que nós gastamos todos os dias, se calhar. Portanto, eu acho que é preciso mesmo gastar dinheiro e acho que faz sentido haver mais projetos destes para continuar a evoluir os modelos e continuar a haver soluções que são desenvolvidas em Portugal. E eu acredito mesmo que nós podemos ter aqui uma relevância a desempenhar no panorama europeu. Porquê? Temos o talento para isso. Acho que dar isto só a uma universidade não faz sentido. Acho que isto devia de ser desenvolvido num formato de consórcio, envolvendo outras universidades, empresas, ou seja, no fundo, trazer também aqui o contexto da vida real e do panorama real, que é um bocadinho fora das universidades. Sim, para não se tornar só um exercício académico. Não? Exatamente. Mas eu acho que esse é o caminho. Ou seja, lançamos isto, não é bom. Ok, mas não vai para o lixo. Tipo, nós com base nisto conseguimos evoluir e construir uma coisa melhor. Sim, e provou-se que conseguimos efetivamente treinar um modelo, mesmo que com as limitações que um modelo possa ter, em Portugal, só com talento português, não é? E com dados portugueses. Exatamente. Quando saiu o GPT-3, toda a gente nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos e em Portugal foi tipo, vamos aplaudir, isto é brutal, isto é um avanço. Sai um Amália, completamente atrocidade. Eu percebo que seja também... Claro, porque o ponto de comparação é o Fable ser no mesmo dia. O contexto tecnológico e o panorama tecnológico mudou e, portanto, claramente isto vem atrasado. Mas, ao mesmo tempo, também acho que temos que continuar a apostar nesse caminho e nesse percurso, até porque, neste momento, a Europa acaba por estar refém de uma escolha que é... Ou os Estados Unidos ou China. Exatamente, ou os Estados Unidos, modelos americanos ou modelos chineses. E eu acho que devia ter aqui uma aposta clara para criar uma alternativa que essa alternativa fosse europeia. Sobre esse tema, não vou perder muito tempo sobre isto, mas existe um artigo que é Europe 2031, que basicamente retrata de uma forma muito
apocalíptica, o que é que acontece à Europa se nós continuarmos neste caminho de passividade e não desenvolvermos as nossas próprias coisas e os nossos próprios modelos. Vale mesmo a pena ler, portanto recomendo a leitura e até escrevi um artigo de opinião sobre isso, depois posso-vos mandar também se for o caso aí disso. na descrição. Mas é exatamente isto que eu estou a descrever, que é, pá, se nós continuarmos passivos e se tivermos medo de gastar dinheiro neste tipo de coisas, pá, eu prefiro pegar em todos os fundos que existem para sustentabilidade e esse tipo de coisas que são imensos dentro da Europa e canalizar isso tudo para a AI. Eu acho que neste momento é isso que nós precisamos, é uma aposta forte e segura que nós podermos desenvolver esse tipo de tecnologia, porque somos capazes. Era um dos temas. Isto era um dos temas. O outro é uma pergunta que eu tenho, que foi até a primeira coisa que pensei quando vi que vocês fizeram o pivot para AI, que é, eu acho que vai haver, eventualmente, um espaço para juntar Web3 e AI, porque com cada vez mais workflows agentic, os modelos vão tomar decisões por nós e alguém tem de assegurar que aquelas decisões têm a validação necessária, ou seja, que o modelo tem efetivamente as credenciais necessárias para tomar decisões por nós. Exemplo, fazer compras por nós, uma compra que seja rotineira numa empresa, os cereais da Copa, qualquer coisa do género. Sim. Isso não precisa de ser um office manager a fazer, office manager a fazer pode ser um modelo de AI a fazer uma compra repetida, mas tem de ter as credenciais para usar o cartão de crédito da empresa ou a conta da empresa, etc. Vocês não pensaram em ir por aí já que tinham o mix dos dois? Sim, ou seja, existem algumas empresas que, portanto, tendo em conta que o mercado Web3 não estava muito saudável, acabaram por ir por esse caminho, que é de género, pá, vou aproveitar o conhecimento que tenho do Web3 e vou explorar que tipo de AI agents é que podem construir utilizando esta tecnologia. Pode ser através de tecnologia blockchain, numa lógica de verificação que aquela compra realmente é legítima e vem de alguém dentro da empresa, ou no caso, por exemplo, dos deepfakes, para assegurar que aquilo é a mesma pessoa a ter aquele discurso, aquele político ou aquela figura pública e não um vídeo AI. Existem várias aplicabilidades para a tecnologia blockchain e, além disso, para também tecnologia cripto e stablecoins, etc. Ou seja, como tu disseste bem, é um bocado difícil neste momento confiar um cartão de crédito a um agente da IA. Mas isto tem formas de dar a volta, que é, podes criar um cartão pré-pago em que tem tipo 10 euros ou 20 euros o valor necessário que tu precisas para aquela compra e ele só te vai conseguir gastar aquele saldo. Portanto, Ele vai comprar tokens pelo próprio. Exato. Pode acontecer. Pronto. Qual é a alternativa? E o que muita gente fala é utilizar cripto e basicamente cripto não precisa e criar uma carteira de cripto não é preciso um KYC, ou seja, não é preciso abrir uma conta bancária, não é preciso dar dados e portanto um agente naturalmente... É uma infraestrutura financeira que estará preparada para um agente interagir, muito mais do que um banco. Porque já nasceu dessa forma, Digital, não é? pois. De uma forma digital. E claramente que isso podia ser um caminho, só que eu acho que isso é um caminho muito mais longo. Pois. E muito mais incerto também. Especialmente nesta última parte que eu comentei. Porquê? Porque eu acho que a Mastercard e a Visa também vão querer desenvolver as suas próprias soluções. Sim, e a Stripe também já... E a Stripe também já está a desenvolver a sua própria solução e até a sua própria blockchain. Ou seja, existem aqui várias coisas que já estão em andamento e que eu seria só mais um player a fazer isso, mas a tentar ganhar uma corrida em relação aos gigantes, porque os gigantes já estão a fazê-lo também, embora a um ritmo mais lento. Portanto, se me perguntares se eu acredito que isso vai ser o futuro, eu acho que sim, não te sei dizer quando, mas acredito que vai haver aqui uma convergência entre as duas tecnologias. Até porque a AI já é uma tecnologia que já tem alguns anos, ou seja, as pessoas não têm noção disto, mas as primeiras experiências com AI, na verdade, já vêm dos anos 50. Sim. Enquanto que a tecnologia blockchain vem de 2008, 2009, a seguir à crise financeira. Portanto, se tu comparares as duas tecnologias,
Eu acho que a tecnologia blockchain ainda está muito mais imatura, ainda precisa de crescer muito mais. E, eventualmente, há de ser útil e há de convergir. Mas ainda é cedo e, portanto, eu não quero esperar, eu não quero ser... eu costumo usar uma expressão, um bocado difícil, mas acho que posso dizê-la, que é adiantado mental. Eu não quero ser um adiantado mental, porque um adiantado mental sofre tanto como um atrasado mental. Que é, ambos estão fora do tempo. Certo. E estar fora do tempo É doloroso. é doloroso e muitas vezes é aquilo que te mata. Pois. Porque se tu estás sempre à espera da oportunidade, e portanto, voltando aqui ao tema e à pergunta inicial, o que é melhor? É estar na crista da onda ou estar constantemente à espera da onda? Eu acho que é estar nenhuma coisa nem outra. É tipo estar um bocadinho atrás da crista da onda. É tu conseguires perceber que a onda está a chegar e tu estás posicionado no sítio certo para poder surfar. Mas se não há ondas e se tu estás eternamente à espera, tu podes estar dias e dias à espera de uma onda. Isso não... Sim. Estás à não é espera do interessante. tsunami, mas pode nunca Exatamente. chegar. E portanto, era isso que eu queria dizer, que é, nesta fase, acho que ainda é prematuro pensar nisso. Prefiro resolver necessidades reais e problemas reais de empresas, até porque o impacto que isso gera é bastante gratificante, ou seja, não só do ponto de vista financeiro, motivação da equipa, mas tu realmente vês processos a mudar, isso é brutal, do que estar a tentar ir para o cutting edge e o cutting edge demorar 5 ou 10 anos a chegar. E com a equipa que tens, se calhar quando chegar, vocês também se conseguem adaptar isso. Sim, Paulo, uma pergunta? Sim. Nós normalmente perguntamos um conselho. E ele Sim, sabe. sabes, mas pessoas que podem não saber. Não vai essa pergunta que eu vou fazer. Nós normalmente perguntamos um conselho que tu gostavas de ter sido no início da tua carreira como empreendedor. Ok, já te fizemos isso uma vez. Portanto, agora vais-te perguntar um conselho que tu gostavas de ter sido quando começaste a explorar todo este mundo de agentes e AI. Ok. Eu acho que na verdade, quando comecei a explorar este mundo, acho que já sabia a resposta, no sentido em que eu já sabia que isto ia ser uma tecnologia que ia evoluir muito rapidamente e que ia ser muito interessante para muitas empresas e que ia abrir um mercado gigante. Eu acho é que demorei tempo a reagir. Ou seja, eu podia já me ter antecipado e já ter começado a trabalhar nisso mais cedo. Claro que é muito fácil olhar para trás e estabelecer padrões, não é? Mas o conselho que eu daria é, acho que o importante é tentar perceber o que é hype e o que é que não é hype, o que é que realmente resolve um problema e o que é que não resolve um problema, porque no final do dia, sendo AI ou não, enquanto empreendedor tens que resolver problemas. Se não estás a resolver problemas ou não estás a acrescentar valor, tu vais morrer enquanto empreendedor. E portanto eu acho que esse era o conselho que eu dava, quer do ponto de vista de adoção de AI agents, quer do ponto de vista de ser empreendedor, que é, isto é uma adaptação constante, aquilo que tu achas que faz sentido agora e aquilo que tivemos a discutir hoje, personal assistants, etc., faz sentido agora, daqui a 6 meses pode não fazer sentido. Tens é que ser rápido o suficiente para te adaptares, deixares o teu ego de lado e o teu orgulho de lado, independentemente de vires com um rótulo de este é o gajo de cripto que agora está em AI, não me importa ter esse rótulo, porque eu sei que o que estou a fazer realmente é o certo e é o que traz valor neste momento. Boa resposta. Acho que ficamos por aqui. Obrigado, Mário. Boa. Pelo round 2. Obrigado a vocês. Mais uma vez, obrigado à Startup Portugal, à PME Magazine e ao PCI. E se ainda não são subscritores, subscrevam, deixem like, comentários e vemo-nos no próximo episódio.